lido o texto, permaneça, por favor, com a sua Bíblia aberta nesta passagem. Paulo escreve assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, porém não de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meus amados, eu gostaria de meditar com vocês sobre o seguinte tema: glória e sofrimento. Pela lógica humana, nós gostaríamos de ouvir sofrimento e glória, mas não é o que o texto não vai nos ensinar. A ordem é essa mesma: glória e sofrimento. É do conhecimento de todos nós que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. É a carta mais autobiográfica do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa epístola quando estava em Éfeso. Ele passou 3 anos em Éfeso. Estivera 1 ano e meio em Corinto. E agora ele escreve esta carta à igreja de Corinto. E esta carta é uma defesa do seu apostolado e uma defesa do evangelho. Quando Paulo saiu da igreja de Corinto, os falsos apóstolos chegaram lá para perturbar a igreja. E a igreja de Corinto, sem discernimento e maturidade espiritual, deu acolhida àqueles falsos apóstolos. E eles começaram a minar o apostolado de Paulo, a distorcer o evangelho, e a dizer que Paulo não era um apóstolo legítimo, que Paulo não tinha experiências arrebatadoras, estáticas, que o recomendassem como um apóstolo, que ele não tinha as cartas de recomendação necessárias para o verdadeiro apostolado. E desta maneira a igreja de Corinto estava como que sendo enganada por esses falsos mestres, por essas falsas doutrinas, por esses falsos apóstolos. Então o apóstolo Paulo, a contragosto, na contramão da sua vontade e do estilo do seu ministério, precisa contar essa experiência. Que experiência? A experiência de seu arrebatamento, de um êxtase espiritual,
a ponto de ser arrebatado ao terceiro céu, que ele chamou de paraíso, onde ele relata que ouviu coisas inefáveis, ou seja, não são lícitas serem referidas, ou em outras palavras, nenhuma palavra humana, por mais eloquente que seja, é capaz de descrever o que ele ouviu. Mas ele cuidadosamente coloca essa experiência na terceira pessoa. Conheci um homem. Ele não diz eu. Conheci um homem, que no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E ele então começa a contar essa experiência, deste arrebatamento até ao terceiro céu, ao paraíso. É digno de destaque que esta não é a primeira visão que Paulo tem. Não é a primeira. Ele vai relatar esse fato que ocorrera há 14 anos. Portanto, já no começo do seu ministério. Mas ele teve outras visões. Por exemplo, ele tem a visão da sua conversão no caminho de Damasco, Atos 9:3. Caminhando cheio de fúria para Damasco, com o propósito de prender os cristãos, ele tem uma visão do Cristo glorioso que se revela a ele, e essa luz mais forte do que o sol, e ele é derrubado ao chão, e ele escuta a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. E ali ele tem a sua experiência de conversão. Depois ele tem uma segunda visão, quando ele passou 3 anos na Arábia, retorna a Damasco, e de Damasco sobe a Jerusalém, certamente com a intenção de ser um líder daquela igreja. Lá em Atos 22:6, o Senhor aparece para ele numa visão e diz: vai embora de Jerusalém, porque eles não vão te ouvir. E ele tenta argumentar com Deus, arrazoar com Deus, e Deus não cede, e disse: vai, porque eles não vão te ouvir. Depois Paulo ainda relata uma terceira visão que ele tem em Trode, já na sua segunda viagem missionária. Quando ele queria entrar na Ásia, o Espírito de Cristo o impede de entrar na Ásia, e ele tem uma visão de um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E então ele entra no Ocidente, ele entra que nós chamamos de Europa, da Macedônia, e é por isso que pela graça de Deus o Ocidente é evangelizado. E quem sabe, resultado disso, você e eu estamos aqui nesta noite. Mas ele tem uma quarta visão, quando ele está em Corinto. E o Senhor aparece para ele e disse: coragem, Paulo, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E isso não é uma experiência tão gloriosa, porque Deus tem os seus escolhidos em Corinto, e tinha os seus escolhidos em Corinto, como Deus tem os seus escolhidos em Vitória. E nós precisamos ter coragem para pregar o Evangelho, para que essas pessoas ouçam a voz do Evangelho. Mas Paulo ainda tem uma quinta visão. Agora, quando ele, saindo de Éfeso, para levar uma oferta aos pobres da Judeia, ele chega em Jerusalém, é preso em Jerusalém, está em Atos 23, versículo 11. E ele está na fortaleza como um prisioneiro. Há uma tentativa de matá-lo, e então o Senhor aparece para ele, lá na prisão de Jerusalém, e disse: coragem, Paulo, assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. E agora, esta última visão de Paulo, que ele narra, não cronologicamente a última visão, mas quando escreve, há 14 anos, ele é arrebatado ao terceiro céu. Ele é arrebatado ao paraíso. Não sabe se no corpo ou fora do corpo, mas ele ouviu coisas inefáveis, que não é lícito ao homem referir. Notem comigo, no versículo de número 2, que o tempo dessa visão que ele compartilha foi há 14 anos. E que o arrebatamento foi arrebatado.
E ele é arrebatado até ao terceiro céu, ou seja, ao paraíso. E talvez nós pudéssemos classificar o céu como o céu que nós enxergamos a olho nu, o céu, segundo o céu, espaço sideral. Os astrônomos estudam e nos deixam espantados com a grandeza insondável deste espaço sideral, com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o terceiro céu, onde está o trono de Deus, o lugar que foi preparado pelo Senhor para receber a sua igreja, a noiva do Cordeiro, onde estaremos para sempre com o Senhor. E ele vai mostrar para nós que ali ele ouviu, não diz que ele viu, mas diz que ele ouviu coisas inefáveis. E essa palavra inefável significa aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser proferido, aquilo que palavras humanas não conseguem descrever. No versículo 5, ele diz: de tal coisa me gloriarei. Não é uma experiência espúria, não é um misticismo vazio, é uma experiência real, dada pelo próprio Deus. Mas ele vai nos informar que, a despeito dessa grande visão, ele diz: não porém de mim mesmo. Ou seja, ele não está se gloriando da visão porque eu sou o apóstolo Paulo, eu sou o preferido de Deus, eu sou o homem que alcançou um nível espiritual mais elevado que todo mundo. Ele não bate palmas para ele mesmo, ele não acende as luzes da ribalta sobre ele mesmo, ele não busca os holofotes por causa dessa experiência, julgando-se melhor ou maior que os outros. Ele se gloria sim, mas não em si mesmo. Salvo, diz ele, me glorio nas minhas fraquezas. Nessas eu glorio, nessas eu aponto para mim, nas minhas fraquezas. E aqui, meus amados irmãos, eu gostaria de olhar com vocês, nos versos 5 e 6, o perigo das visões. Você pode ler o verso 5 e 6 comigo, a sua voz, em voz alta? Vamos juntos? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim, ouve. O que está acontecendo aqui? Paulo está tendo uma postura distinta e oposta aos falsos apóstolos. Porque todo falso mestre, todo falso apóstolo tem a tendência de chamar a atenção para si. Se apresentar como alguém especial, alguém importante, alguém espiritual, um líder carismático, um líder que merece ser ouvido porque ele é especial. O que Paulo está dizendo é que ele adota um método distinto dos falsos apóstolos que estavam pervertendo o evangelho em Corinto. Que ele não chama atenção para si, que ele não exalta si, que ele não constrói monumentos para si, que a sua experiência, por mais extraordinária, não é a base do seu ministério. Entendamos isso. O nosso ministério não está fincado sobre nossas experiências. Por mais verdadeiras e extraordinárias que sejam. Paulo não andava nas igrejas contando: olha, eu fui arrebatado até o terceiro céu, reúna a cidade que eu vou dar meu testemunho, congregue todo mundo, porque eu vou dizer para vocês, eu fui ao céu. Não. Embora a experiência seja verdadeira, o ministério dele não está baseado nessa experiência. O evangelho tem um conteúdo objetivo, é Cristo, o nascimento virginal de Cristo, a vida de Cristo, os milagres de Cristo, os ensinos de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo, a volta de Cristo. Este é o evangelho. Não tem a ver com você e comigo, tem a ver com Ele. Em outras palavras, Paulo não aplaude a si mesmo. Paulo se gloria nas visões, mas não em si mesmo. Então,
O que significa isso? O evangelho não está focado no pregador. O evangelho não exalta o homem. Bom, o que é curioso é que agora o apóstolo Paulo vai afirmar no versículo 7 uma espécie de contrassenso ou anticlímax, porque ele começa contando uma experiência de êxtase, de arrebatamento, de ouvir coisas inefáveis, e agora ele precisa descer e dizer o seguinte: e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, e note você no plural, não da revelação, mas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. E aí Deus tempera não só sofrimento com glória, mas Deus tempera a glória com sofrimento. Em outras palavras, meus amados irmãos, depois da glória vem a dor, depois do êxtase vem o sofrimento. Há uma transição das visões do céu com o espinho na carne. Diríamos nós, com o sorriso de Deus e com a carranca do diabo. Então eu gostaria que nós tirássemos agora, a partir do verso 7 ao verso 10, algumas lições. E a primeira lição que eu queria tirar é que o sofrimento na vida do cristão é inevitável. Você já passou por algum sofrimento? Está passando por algum sofrimento hoje? Porque às vezes a nossa tendência, quando estamos passando por um sofrimento, é pensar: só eu estou sofrendo, ou o meu sofrimento é maior do que o do outro, ou ninguém está sofrendo como eu estou sofrendo. Vejam vocês comigo o que ele vai dizer, versículo 7, eu queria que você lesse em voz alta comigo o verso 7, vamos juntos. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. A primeira pergunta é: esse espinho na carne procede de quem? De Deus ou de Satanás? A tendência humana é atribuir tudo aquilo que nos faz sofrer ao diabo. Há muitas teologias reducionistas. Deus é só o Deus da vida, mas não é o Deus da morte. Pois o Deus da Bíblia é o Deus da vida e o Deus da morte. Ele quem dá vida e Ele quem tira a vida. Em muitas teologias reducionistas, Deus é só o Deus do arrebatamento, mas não é o Deus do espinho na carne, do sofrimento. Pois a Bíblia diz que Deus é o Senhor também do êxtase e também do espinho na carne, porque o espinho na carne não procede de Satanás, procede de Deus. E por que procede de Deus? Porque o propósito é santo, para que ele não se ensoberbecesse. E se existe alguém nesse universo interessado em que você seja um pavão, um balão de soberba, é Satanás. Quem tem interesse em que você seja alguém humilde, é Deus. Agora a pergunta é: se o espinho na carne procede de Deus, e procede, o que é esse espinho na carne? Jamais nós poderíamos ter a pretensão de ter a resposta final, porque este é um assunto debatido na história da igreja, e ao longo desses 20 séculos de cristianismo não se chegou a um consenso. Por exemplo, o nosso irmão João Calvino, ao estudar o assunto e tratar da matéria, pensou que o espinho na carne, na vida de Paulo, seria a perseguição dos seus irmãos judeus.
Martinho Lutero, aliás, desculpem, esse é o pensamento de Martinho Lutero, que era a perseguição dos seus irmãos judeus. Calvino pensou que o espinho na carne eram as tentações espirituais. A palavra espinho, na língua grega, significa um objeto pontiagudo, uma estaca que fere a carne. E para mim, e eu preciso que você só avance 2 páginas da sua Bíblia para frente, há uma pista que eu sou inclinado, não posso dar a palavra final, mas eu sou inclinado a pensar que Paulo está nos dando uma pista aqui do que seja. Capítulo 4 de Gálatas, versículo 15. Aliás, é necessário ler o 14 e o 15. Vamos juntos ler em voz alta? Gálatas 4, 14 e 15. É esclarecedor. Vamos juntos. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito pois da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para vos dar. Então entendamos uma coisa aqui. A região da Galácia é uma referência à primeira viagem missionária de Paulo. Paulo esteve em Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Não consta a Bíblia que Paulo tenha saído de Antioquia da Síria doente, mas consta a Bíblia aqui que ele chega ao destino da primeira viagem missionária, nas montanhas do Cáucaso, doente. E ele declara aqui que pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia, por causa de uma enfermidade física. Muito possivelmente, esta enfermidade física pode ser o espinho na carne. Não há consenso entre os estudiosos sobre que enfermidade física era essa, mas muitos estudiosos, e a maioria deles possivelmente, entendem que Paulo, quando saiu de Perge da Panfilha, em Atos 13:13, quando o jovem João Marcos, companheiro de viagem deles, abandonou a caravana missionária e retornou para Jerusalém, essa região era uma região pantanosa, com muita incidência de malária, que Paulo teria contraído uma malária aqui, sofrendo uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão, e parece-nos que o problema era problema de visão, porque não faria sentido os irmãos terem a capacidade, se possível, de arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo, se Paulo não tivesse um problema de visão. Talvez por isso, Paulo precisasse de um escrevente ou de um secretário para escrever as suas cartas, e então ao final ele pegava a pena e escrevia do próprio punho a conclusão. O certo é, meus amados irmãos, que Paulo está sofrendo um espinho na carne. E ele diz mensageiro de Satanás para lhe esbofetear. E você pode perguntar, mas como assim? Se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás esbofeia a cara dele com espinho? Porque este é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, usando uma palavra de William Cowper, e às vezes Satanás aparece. Por exemplo, você vê um crente fiel a Deus, em cima de uma cama, doente, anos. Ou um crente piedoso, vitimado por um câncer, devastador. Ou você vê um crente fiel, sofrendo um acidente, indo para uma cadeira de rodas. Ou você vê um crente fiel, cujo filho nasceu com sérios problemas de saúde. Você diz, meu Deus, e aí? E nessa providência carrancuda chega Satanás. Está vendo aí, você não é crente? Você não é piedoso? Você não serve a Deus? Está passando por essa magrela, está passando por esse problema. Se Deus amasse você, você não estava nessa. Passando a ideia que se você é crente, você não pode ter problema na vida.
Deus nunca prometeu isso. Neste mundo vamos ter aflição mesmo. Ele prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Paulo vai lidar com um segundo problema, além do espinho na carne, que esse é o problema real. Mas agora ele enfrenta um segundo problema, que são as orações não atendidas. Veja comigo, por gentileza, voltando lá para 2 Coríntios 12, versículo 8. Você pode ler o 8 comigo? Vamos juntos? 2 Coríntios 12, 8, vamos lá? Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Afastasse o quê? Espinho na carne. Por causa disso. Ou seja, é uma oração o quê? Específica. Não é genérica. Deus, tira o espinho na carne. Deus, tira o espinho na carne. Deus, tira esse espinho da minha carne. O que é curioso é que Paulo era um homem de oração. Paulo era um homem que orava pelos enfermos, e os enfermos eram curados. E aqui está, pastor Jailton, um dos grandes dilemas do ministério. Que às vezes, quando você está enfrentando um problema, você tem o problema no seu próprio corpo, uma dor que pulsa no seu próprio corpo, você é conclamado a orar pelos outros, e você vê os outros sendo curados, e você que está orando pelos enfermos, e eles estão sendo curados, você mesmo não o é. Paulo orou perseverantemente, e a resposta de Deus para ele foi: não remoção, mas força para suportar. Se o sofrimento é inevitável, em segundo lugar, o sofrimento é indispensável dentro da providência divina. Veja você, em primeiro lugar, para evitar o ensoberbecimento, no versículo 7, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Irmãos amados, Deus está trabalhando em nós. E qual o projeto de Deus na nossa vida? O grande projeto de Deus na nossa vida está lá em Romanos 8, 29. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E a Bíblia diz que o seu Filho Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Se você acha que você pode aprender sem sofrimento, você está se considerando melhor do que o próprio Filho de Deus. O sofrimento na vida do cristão é pedagógico, porque você aprende as grandes lições da vida, não nos dias de festa, não nos dias de promoção, não nos dias de saúde, não nos dias de grande êxtase emocional. Você aprende as grandes lições da vida nos vales da dor e do sofrimento. O propósito do espinho não é a destruição da sua vida, é a qualificação da sua vida. O sofrimento é indispensável, meus irmãos, porque o sofrimento produz dependência de Deus. Versículo 8 diz que ele orou 3 vezes. 3 vezes. Por que ele orou? Porque reconheceu que precisava de Deus. Você pode conhecer isso da sua e da minha experiência, da nossa experiência. Quando está tudo bem, muito bem, a tendência do ser humano é tirar férias de Deus. Quando o calo aperta, a primeira coisa que a gente faz é recorrer a Deus. O sofrimento gera em nós dependência de Deus. Terceiro, por que o sofrimento é indispensável? Para mostrar-nos a suficiência da graça de Deus na nossa vida. Veja comigo, por favor, versículo 9, leia em voz alta comigo 9, vamos juntos? Então, ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Até aqui. Oh, amados irmãos, nós precisamos mais da graça de Deus do que de cura. Tem muitas pessoas sadias que vivem uma vida miserável, porque não têm a graça.
E tem muitas pessoas sofrendo, com vida plena, porque a graça de Deus os basta. É nesse sentido que o salmista disse: a tua graça é melhor do que a vida. A maior necessidade nossa é da graça de Deus, da suficiente graça de Deus. Mas, em quarto lugar, por que o sofrimento é indispensável? É porque é através do sofrimento que nós somos fortalecidos com o poder. Versículo 9 diz: porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando eu estou forte, confiado na minha própria força, é uma força fraca, é uma escora frágil, é um bordão roto. Mas quando eu reconheço a minha fraqueza e descanso no poder de Deus, então eu sou capacitado para enfrentar. E é por isso que Paulo enfrentou açoites, apedrejamento, prisões, naufrágios, perigos entre patrícios e estrangeiros, e enfrentou vitoriosamente, por causa da capacitação do poder de Deus. Mas eu quero dizer para você, ainda em terceiro lugar, que o sofrimento não é apenas inevitável e indispensável, mas em terceiro lugar, o sofrimento, à luz desse texto, é pedagógico. Porque a grande questão é, meu Deus, e os puritanos diziam isso, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Por que você, como um crente, está sofrendo? Já parou para perguntar isso? Tem alguém sofrendo aqui ou só eu que de vez em quando enfrenta esse problema na vida? Qual o propósito? Qual o objetivo? Eu preciso que você vá lá no capítulo 1 comigo, dessa mesma carta. E nós vamos ler um dos textos mais lindos e sublimes da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, eu peço que você leia em voz alta, bem bonita, uníssono comigo. Vamos juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe por que você enfrenta um sofrimento? Porque Deus não apenas quer consolar você, Ele quer transformar você num instrumento de consolação, onde você vai encontrar uma pessoa que está passando por um grande momento de dor, um grande vale na vida, e você vai chegar e dizer: Deus pode consolar você, Ele fez isso na minha vida, Ele é o mesmo Deus, e com a mesma consolação com que Deus me consolou, Deus pode consolar você também. Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Agora, é possível, querido pastor Jailton, que na caminhada da vida, Deus resolva nos revelar o propósito do nosso sofrimento. Versículo 7 diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me ensoberbeça. Às vezes, meus irmãos, às vezes, e nem sempre, Deus revela o propósito para o qual, ou pelo qual eu estou sofrendo. Tem uma música que se canta hoje aqui no Brasil: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se Deus curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele também é Deus. Vocês lembram de Jó? Os dramas de Jó? O luto de Jó? A doença de Jó? E Jó perguntou para Deus 16 vezes por quê. E a resposta de Deus
foi o silêncio sepulcral. Nem sempre Deus revela porque que eu estou passando por esse momento difícil na vida. Às vezes Deus revela, outras vezes não. E nem deixa de ser Deus por isso. O que é maravilhoso é que quando você diz assim para Deus: Deus, está doendo, Senhor. O Senhor podia tirar esse espinho da minha carne, Deus. E não é assim que nós oramos? Basta uma palavra tua. Basta um sinal do teu favor. O Senhor já fez na vida de tantas pessoas, o Senhor podia fazer na minha vida também. Paulo podia dizer: Deus, eu orei por fulano, eu orei por Beltrano, eu orei por Ciclano, Senhor, eu orei para aquele outro, eu orei para aquele outro, o Senhor atendeu a minha oração, Senhor, atende agora, meu Deus, sou eu agora, eu que estou precisando de cura agora, eu estou precisando de alívio agora, eu estou precisando de um refresco agora, o Senhor podia olhar para mim, o Senhor podia me atender, meu Deus. Deus não repreendeu Paulo porque Paulo pediu. Deus não fica bravo conosco porque nós dizemos: Deus, está doendo, o Senhor podia dar uma aliviada para a minha barra. Mas vamos olhar um outro ângulo. O sofrimento pode ser uma dádiva de Deus a nós, porque nós não estamos enxergando o quadro geral. Por exemplo, qual era a grande preocupação do apóstolo Paulo? Era ser desqualificado para o ministério. Quando Deus põe um espinho na carne de Paulo, está dizendo: meu filho, eu estou botando esse espinho na sua carne, e eu sei que vai doer, e eu não vou tirar, mas eu vou te capacitar, eu vou te dar poder, e você vai viver o resto da sua vida na dependência de mim. Você não vai se tornar um homem soberbo por causa da grandeza das revelações e do mais extraordinário ministério que se referenciou na terra. Você vai ficar sempre na dependência do meu poder e da minha graça. Há um texto na Bíblia, desculpem de hoje estar pedindo para ler vários textos, mas eu acho que é pedagógico. E eu queria que você fosse comigo para Gênesis, porque para mim é um dos textos mais lindos do livro de Gênesis, e um dos textos mais belos da Bíblia. Está lá em Gênesis 42, 36. Vá comigo lá, porque essa experiência de Jacó para mim é fascinante. Olha aqui o que Jacó está dizendo. Gênesis 42. Gênesis 42, 36. Você pode ler comigo? Vamos juntos? Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos, José já não existe, Simeão não está aqui, is levar a Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Ele está fazendo uma queixa. Ele não enxerga no escuro, ele não enxerga na curva, ele não vê o que está lá na frente, ele está lamentando muitas coisas aqui. Tendes-me privado de filhos. O que ele está querendo dizer? Bom, o José está morto na cabeça dele, o Simeão ficou preso lá no Egito. Falou: enquanto não trouxer o tal do Benjamim, vocês não voltem aqui, e o Simeão não vai sair da cadeia. Agora os filhos estão dizendo o seguinte: olha papai, não adianta a gente ir para o Egito sem levar o Benjamim, porque o homem lá não vai nem receber a gente. Ele está olhando tudo isso aí como coisas contra ele, uma providência carrancuda contra ele. Todas essas coisas me sobrevêm, coitado de mim. E nem sabia ele que o José não estava morto, era o governador do Egito. Nem sabia ele que ele estaria indo ao encontro do seu filho num tempo de fome e que a família dele seria sustentada. Nem sabia ele que, em vez de uma tragédia que estava sendo desenrolada na história dele, era um caminho de glória, de conquista, de vitória, de alegria. Tem hora que você está reclamando demais, e Deus diz: calma filho, calma,
Eu estou no controle. A minha providência é a seu favor, não é contra você não. Você nem imagina o que eu estou preparando para você. Volta lá para 2 Coríntios para a gente encerrar. O apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui que a sua alegria não se baseia, preste atenção nisso, na natureza das circunstâncias. Porque às vezes a gente pensa que a nossa alegria depende das circunstâncias. Estou com saúde, estou feliz. Estou doente, estou triste. Estou com muito dinheiro, estou feliz. Estou com pouco dinheiro, estou triste. Estou enfrentando uma situação maravilhosa, estou alegre. Enfrentou uma providência carregura, estou triste. Olha o que ele vai dizer para nós no versículo 10, 12 e 10. Vamos juntos para encerrar. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então eu sou forte. Se você tirar essa expressão por amor de Cristo, é masoquismo. É filosofia pagã. Porque nenhuma pessoa, em sã consciência, sente prazer nas fraquezas. Nenhuma pessoa em sã consciência sente prazer nas injúrias. Estou sendo injuriado, mal falado, difamado. Nenhuma pessoa sente feliz porque acorda de manhã, não tem comida na mesa. Nenhuma pessoa é feliz porque ele está sendo perseguido. Nenhuma pessoa é feliz porque está angustiado. Agora, ele diz assim: eu sinto prazer em todas essas circunstâncias, por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Ou seja, se isso vai trazer glória para o nome de Cristo, se isso vai ser testemunho para o Evangelho, se isso vai abençoar pessoas que estão passando pelas mesmas circunstâncias e olhando e vendo Deus os consolando diante dessa situação, então eu me alegro e eu me regozijo e eu sinto prazer. E ele conclui dizendo: porque quando eu sou fraco é que eu sou forte. Quando eu dependo de Deus, aí está a minha fortaleza. Mas eu queria concluir dizendo o seguinte: a vida aqui, nesse breve percurso do berço à sepultura, é luta mesmo. Pouco mais aqui, pouco mais ali. Mas nenhum de nós vive numa estufa. Nenhum de nós vive blindado numa redoma de vidro. Porém, o nosso sofrimento tem prazo de validade. Ele vai acabar. E mais, Paulo diz em Romanos 8,18 que o sofrimento do tempo presente não é para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. E então saiba disso. Daqui a pouquinho, só mais daqui a um pouquinho, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A dor não vai mais existir. As lágrimas não vão rolar mais no nosso rosto. E nós teremos um corpo incorruptível, imortal, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Sofrimento vai ter ido embora para sempre, e o gozo eterno do Senhor nos assistirá para todo sempre. Essa é a nossa esperança. Os nossos olhos estão em Cristo, mais do que nas circunstâncias. Que Deus os abençoe.
Você e eu não cremos em sorte. Você e eu não cremos em azar. Você e eu não cremos em determinismo cego. Você e eu não cremos em coincidência. Você e eu não cremos em sincretismo, em misticismo. Você e eu não cremos em olho gordo. Você e eu não cremos em feitiço para crente. Você e eu cremos que Deus dirige o nosso destino. Você e eu cremos que o nosso Deus é autoexistente, é infinito, é imenso, é eterno, é imutável, é onipotente, é onipresente, é onisciente, é transcendente, é maior que tudo quanto Ele criou. Hoje eu gostaria de expor um texto bíblico onde essas verdades também vão estar postas. E peço a você que abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Farei a leitura a partir do verso 5, a parte B do verso, até o verso 18. Lido o texto, por favor, não feche sua Bíblia, eu preciso que você acompanhe comigo esta exposição. Começando com a parte B do verso 5, está escrito: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Meus amados, os dias mais sombrios da igreja primitiva começaram, muito obrigado, querido, desde o momento em que o imperador Nero assumiu o comando do Império Romano no ano de 54 da era cristã. Já tinham passado pelo poder César Augusto, Tibério César, Calígula e Cláudio. Nero é um homem cruel, violento, devasso, um homem que mandou matar a própria mãe. Desde que ele assumiu o governo de Roma, é que as nuvens escuras
preanunciando a chegada de uma grande tempestade sobre a igreja, já se formavam. 10 anos depois que ele assumiu o poder, precisamente no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no Império. A capital, a cidade de Roma, a mais rica, mais populosa e mais poderosa cidade do mundo da época, considerada a cidade eterna, com mais de 1 milhão de habitantes, foi criminosamente incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 a 24 de julho. Quando o incêndio acabou, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para colocar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre. Os crentes começaram a ser crucificados e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. 2 anos depois, ano 56, ano 66, explode a guerra judaica em Israel. Uma sinagoga fora profanada em Cesareia Marítima, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram contra Roma. Roma manda para lá o general Tito Flávio para contornar aquele motim. 2 anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo Senado romano e comete suicídio. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está incontrolável. O general Tito cerca a cidade de Jerusalém e invade a cidade de Jerusalém, destrói o templo de Jerusalém, dispersa os judeus para a mais longa diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Nesse mesmo ano 70, o imperador Vespasiano inaugura em Roma o anfiteatro da morte, o Coliseu Romano, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade, jogado na arena para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, um verdadeiro banho de sangue. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. Este homem era tão cruel que ele foi considerado um segundo Nero, ou um Nero redivivo. É o primeiro imperador na história a rogar para si o título de Senhor e Deus. Foi esse imperador que deporta o apóstolo João, então pastor da igreja de Éfeso, para uma colônia penal, para uma ilha vulcânica, para uma ilha do mar Egeu conhecida como Ilha de Patmos. É digno de nota que a essas alturas todos os demais apóstolos do Senhor Jesus já estão mortos, e mortos pelo viés do martírio. João é o último representante do colégio apostólico. A intenção de Domiciano certamente era calar a voz do último apóstolo de Jesus e jogar uma pá de cal sobre a igreja tão sofrida. Mas quando todas as portas se fecharam para João na terra, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Nas horas mais sombrias da história, quando a igreja está sendo acuada por toda a fúria do diabo, sentindo o bafo do inimigo, o nosso Deus ainda continua no trono, e é Ele quem conduz os destinos da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como voz de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das igrejas um semelhante a filho de homem. Quem é este que ele vê? Este é aquele que é tudo na eternidade,
Este é aquele que é tudo na história. Este é aquele que é tudo na igreja. Este é aquele que é tudo no Antigo Testamento. Este é aquele que é tudo no Novo Testamento. Este é aquele que é tudo na terra. Este é aquele que é tudo no céu. Ele é o centro das Escrituras. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos da morte no Egito. Ele é representado pela coluna de nuvem e pela coluna de fogo. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo templo, ele é representado pelas festas, ele é representado pelos sacrifícios, ele é representado pelo sábado. Tudo apontava para ele. Ele é a realidade de todas as coisas. Ele é o centro do Novo Testamento. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o cabeça da igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja. Ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Então eu gostaria hoje, à luz desse texto, trazer à nossa memória esclarecida 3 verdades. A primeira delas: quais são os atributos deste que nós chamamos do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. A segunda verdade que eu quero trazer à luz é a grandeza não só dos seus atributos, mas a grandeza da sua obra. E em terceiro lugar, gostaria de trazer à tona quais são as implicações práticas destas 2 verdades anteriores: quem Ele é e o que Ele fez. Com a Bíblia aberta comigo, vamos olhar em primeiro lugar, a primeira lição que podemos encontrar está no versículo 13. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas, e no meio dos candeeiros e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. E a primeira verdade é destacar que o nosso Deus, o nosso glorioso Redentor, é onipresente. Preste atenção nisso. Ele está ao mesmo tempo na igreja de Éfeso, ao mesmo tempo na igreja de Esmirna, ao mesmo tempo na igreja de Pérgamo, ao mesmo tempo na igreja de Tiatira, ao mesmo tempo na igreja de Sardes, ao mesmo tempo na igreja de Filadélfia, ao mesmo tempo na igreja de Laodiceia, ao mesmo tempo na igreja Assembleia de Deus Fama, aqui em Goiânia, nesta noite. Ele está aqui entre nós, e é porque Ele está aqui entre nós nesta noite, é que nós estamos aqui. Porque se não tivéssemos a presença dEle aqui, esta reunião não passaria de um mero encontro religioso e nada mais. Mas Ele está presente, Ele está andando entre nós, Ele está andando entre nós para nos sondar, para nos conhecer, para nos corrigir, para nos exortar, para nos consolar, para nos fazer promessas. A segunda verdade que esse texto apresenta, observe comigo o verso 14: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. O que significa essa figura de linguagem? Significa que Ele é eterno. Ele não foi criado, Ele é o Criador. Ele não passou a existir, Ele é o Pai da eternidade. Ele pré-existe ao princípio, ao começo, à história, ao tempo. Ele está fora do tempo, Ele está dentro do tempo. Ele é transcendente, Ele é imanente. Ele existe antes que o mundo existisse.
Ele não precisou criar para ser Deus, já o era antes de ter criado todas as coisas. Ele não deriva glória da criação, porque antes de criar os céus e a terra, ele já era plenamente glorioso e plenamente satisfeito na relação intratrinitariana. Ele não precisou criar porque dependia de relacionamento, ele já era plenamente feliz antes que o mundo existisse. Ele é eterno, ele é o Pai da eternidade, e por isso só ele pode dar vida eterna. Terceiro lugar, veja comigo o verso 14, a parte B, quando diz: os olhos como chama de fogo. E o que essa imagem, o que essa figura representa? Representa que ele é onisciente, ele tudo sabe, ele tudo vê, ele a todo sonda. Não há nada que fique fora do alcance do seu conhecimento. Ele não é surpreendido, ele não é tomado de surpresa, ele não precisa lançar mão do plano B porque o plano A fracassou. Ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas, o revelado e o oculto, o que os homens conhecem e aquilo que os homens ainda não conhecem. É por isso que há um estribilho nas 7 cartas, e o estribilho é este: eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Para 5 igrejas ele usou a mesma expressão: eu conheço as tuas obras. Ele sabe o que você não sabe, ele conhece o que o seu marido não conhece, o que a sua mulher não conhece, o que seus filhos não conhecem, o que seus pais não conhecem, o que o seu pastor não conhece. Ele conhece a tua tribulação e a tua pobreza, como diz Preguei de Esmirna. Ele sabe os gemidos da sua alma, ele conhece o choro que escorre em lágrimas amargas pelo seu rosto, ele sabe as dores que você sente, ele conhece os dramas da sua existência, ele conhece as suas noites indormidas, ele conhece as suas madrugadas insones, ele conhece a dor que pulsa e lateja no seu peito, ele conhece os seus dramas, ele conhece os seus recalques, ele conhece os seus medos, ele conhece as feridas do seu coração, ele sabe quem é você, ele conhece o seu passado, ele conhece o seu presente, ele conhece o seu futuro, ele tudo sabe, ele tudo vê, ele é todo som. Ele conhece o lugar onde você habita, como diz Preguei de Pérgamo. Não há nada que possa ficar oculto daquele cujos olhos são como chamas de fogo, ele é onisciente. Mas confira comigo, por favor, versículo 16. Aí no versículo 15: os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. O que significa essa expressão? Significa que ele é onipotente, ninguém pode ameaçá-lo, ninguém pode derrotá-lo, ninguém pode diminuí-lo, ninguém pode colocá-lo contra a parede. Às vezes, os homens, do topo da sua arrogância e do pedestal da sua tolice, tentam escarnecer de Jesus, achando que vai diminuí-lo. Recentemente, o patrono dos agnósticos da Inglaterra, Richard Dawkins, escreveu um livro ruidoso, Deus um delírio. E houve tanto ruído nos meios acadêmicos: agora vai desbancar a Bíblia, agora vai desacreditar Jesus, agora um acadêmico intelectual enxovalhou o cristianismo. E eu pergunto a vocês: onde está o livro Deus um delírio?
Nem com promoção ninguém está comprando mais. E a Bíblia continua sendo traduzida, impressa e distribuída no mundo todo. Na década de 70, os 4 cantores de Liverpool, os Beatles, através da voz de John Lennon, afirmou: nós hoje somos mais conhecidos e mais famosos do que Jesus Cristo. Logo depois ele foi assassinado, a banda dispersou, e só os fanáticos sabem de cor o nome dos 4 componentes da banda. E Jesus continuou no trono, sendo adorado por milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. O carnaval brasileiro, no ano de 2025, em muitos lugares no Brasil, fez apologia ao diabo, tentando com isso escarnecer de Jesus ou diminuí-lo. Lá em São Paulo, há alguns anos, numa dessas cenas, o diabo arrasta Jesus pelos cabelos rua fora, pensando com isso que vai aviltar Jesus ou desonrá-lo ou diminuí-lo. Sabe qual é a cena que eu vejo? É o Salmo 2. O Senhor lá em cima olhando e rindo, porque Ele, Jesus, quem dá a vida e quem tira a vida, Ele quem exalta, Ele quem humilha, Ele quem põe no trono, Ele quem tira do trono, Ele quem tem as rédeas da história em suas mãos e conduz a história a uma consumação. Ele é o todo-poderoso Deus. Os seus pés são como de bronze polido, e Ele voltará em glória e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai lançar no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E Ele continua pelos séculos dos séculos como o Rei dos reis e como o Senhor dos senhores. Ele é o todo-poderoso Deus. Mas notem comigo, versículo 15 ainda, está escrito: a voz como voz de muitas águas. O que significa isso? Significa que Ele é irresistível. A sua voz é poderosa. A Bíblia diz que foi pela sua voz, pela sua palavra, que Ele trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A sua voz, diz a Bíblia, é poderosa a ponto de fazer o deserto estremecer, rebentar com os cedros do Líbano. Ele dá uma ordem e o sol para, Ele dá uma ordem e as estrelas aparecem, Ele dá uma ordem e o mar se acalma, Ele dá uma ordem e o vento cessa, Ele dá uma ordem e a doença tem que ir embora, Ele dá uma ordem e os demônios têm que bater em retirada, Ele dá uma ordem e os anjos saem para obedecê-lo. E nesta noite, nesta casa, esta voz está ecoando, a voz do Evangelho, a voz do Todo-Poderoso Deus, a voz das Escrituras. Mas notem mais, versículo 16: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Significa isso que Ele é vitorioso, invicto. Irmãos amados, às vezes se imagina que este mundo vai viver a batalha final como se lá estivessem tanques de guerra, armas de alto calibre, medida de forças de exércitos humanos para vencer o anticristo e a sua corja. Mas a Bíblia está dizendo, e a Bíblia diz que o Senhor matará o anticristo,
não com um exército de homens bem equipados, mas matarão o anticristo com o sopro da sua boca, com a espada que sai da sua boca. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis hoje. Estava lendo as notícias ontem. Já se fala em ameaça de terceira guerra mundial. A Rússia, um tanto quanto acuada, falando que está pronto para uma conflagração mundial. E também foi um presidente russo, Mikhail Gorbachev, em 1985, quando escreveu o livro Perestroika, afirmou que naquela época nós já tínhamos arsenal nuclear para destruir o planeta 27 vezes. Disse que se houvesse uma terceira guerra mundial, não haveria nem vencedores e nem vencidos. E quando você lê segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz que os céus, a terra e as obras que estão na terra se desfarão, abrasados, incendiados. Hoje sabemos que num apertar de botões o planeta pode arder em chamas, mas quem vai apertar esse botão não é o homem. Quem vai consumar a história não é o homem. Quem tem a palavra final não é o homem. Ninguém pode resistir àquele que é o vencedor invicto em todas as batalhas. Ele é o vencedor. E a igreja de Deus não precisa temer, porque a Bíblia diz lá no texto de Pedro, que nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça, e nós estaremos com ele, e nós reinaremos com ele, e nós contemplaremos a face dele, e nós o serviremos para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Mas notem comigo mais, versículo 16, a parte B diz que o seu rosto brilhava como o sol na sua força. O nosso Cristo é glorioso. O Cristo que João está vendo aqui, irmãos, não é aquele Cristo suando sangue em lágrimas, prostrado no chão do Getsemane. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo espancado e torturado do pretório romano. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo que caminha trôpego pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida. O Cristo que João está vendo aqui não é o Cristo pregado naquele leito maldito, suspenso entre a terra e os céus. O Cristo que João está vendo aqui é o Cristo glorioso, cuja cabeça e cabelos são brancos como a neve, cujos pés são como bronze polido, cujos olhos são como chama de fogo, cuja voz é como voz de muitas águas, e cujo rosto brilha como o sol no seu fulgor. Mas notem, versículo de número 17, diz que quando João o vi cair a seus pés como morto. Pastor Abinair, é uma coisa tão interessante observar nas Escrituras. Todas as pessoas que contemplaram o Senhor na sua glória, tiveram um profundo impacto. Um profundo impacto. Isaías gritou: ai de mim, estou perdido. Diante da manifestação da glória de Deus, Jó disse: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e na cinza. Pedro diz: afasta-te de mim, Senhor. Paulo diz: miserável homem que eu sou. João cai como morto aos seus pés. É impossível estar na presença daquele que é o glorioso Deus sem ter um profundo impacto na vida. E João, que era o mais próximo discípulo de Jesus, cai como morto aos seus pés. Mas o Cristo da glória também é o Cristo da restauração.
Porque está escrito aí: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não tenhas medo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu tive lá no começo, eu vou estar lá no fim, e eu estou com você no processo. Não tenha medo, João, porque eu já estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Nós não estamos aqui adorando o Cristo que esteve vivo e está morto, nós estamos aqui adorando o Cristo que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Nós estamos adorando aqui ao Cristo que entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E Ele é a ressurreição e a vida, e se você crê nele, você nunca morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Não tenha medo, João, porque eu tenho as chaves da morte e do inferno. Quem tem as chaves tem autoridade, quem tem as chaves tem o poder, quem tem as chaves tem o comando. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. O diabo não tem o poder, quem tem o poder sobre o inferno é o Senhor Jesus Cristo. Lá ele vai ser atormentado de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, mas o Cristo da glória, a quem servimos e adoramos, é o que tem as chaves da morte e do inferno. Você não precisa ter medo, você pode adorá-lo nesta noite. Pois bem, então o primeiro ponto da mensagem, vimos a glória da pessoa do nosso Redentor, os seus atributos. Segundo ponto dessa mensagem vai nos remeter agora às glórias incomparáveis da sua obra por nós. Observe comigo, por favor, o versículo 5. Aquele que nos ama. A primeira verdade que eu quero destacar é essa: Ele ama você. Eu vou repetir. Essa não é uma frase comum. E essa não é uma informação comum. Jesus ama você. Ele ama você com amor eterno. O céu e a terra não existiam ainda. Você não tinha sido concebido ainda. E Jesus já tinha o coração dele em você, antes que o mundo fosse criado. Com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Lá em João 13, versículo 1, Jesus disse para os seus discípulos: tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E não amou-os até o fim porque eram bons, porque eram virtuosos, porque eram merecedores. É só ler os evangelhos para você perceber quão contraditórios eles eram, quão falhos eles eram, quão difíceis eles eram, quão endurecidos eles eram, quão incrédulos eles eram, quão complicados eles eram. Eu quero dizer para você que apesar de você, apesar de mim, apesar de nós, dos nossas contradições, dos nossos paradoxos, Jesus nos ama, e Ele continua nos amando, e Ele continua nos amando, e Ele continua nos amando. Não há nada que você possa fazer para Ele amar você mais, não há nada que você possa fazer para Ele amar você menos. Ele ama você com amor eterno e perseverante. Perdoe-me se isso vai lhe decepcionar. Ele não ama você por causa de você. Ele ama você apesar de você. A causa do amor dele por nós não está em nós, está nele. Não fomos nós quem o amamos primeiro e então ele nos passou a amar. Não, Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Ele é o refluxo do fluxo do amor dele por nós.
Ele não nos ama por causa das nossas virtudes, Ele nos ama apesar dos nossos pecados. Ele não nos ama por causa dos nossos méritos, Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Ele nos ama com amor abundante, derramado pelo Espírito Santo em nosso coração. Ele nos ama com amor imerecido, porque Ele nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos. Ele nos ama com amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Por favor, nunca duvide do amor de Jesus por você. Ele não escreveu nas nuvens em letras de fogo: eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário: eu te amo. A segunda verdade está aí no versículo 5 ainda. Está escrito: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A primeira verdade é que Ele ama você. A segunda verdade é que Ele morreu por você. Vou repetir: Ele morreu por você. Ele não foi para aquela cruz porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não foi para aquela cruz porque a soldadesca romana, aliada à soldadesca do Sinédrio, prevaleceu sobre ele e contra ele no Getsêmani. Ele não foi para aquela cruz porque seus discípulos o abandonaram. Ele não foi para aquela cruz porque Judas o traiu. Ele não foi para aquela cruz porque Pedro negou. Ele não foi para aquela cruz porque o Sinédrio costurou pesadas acusações contra ele. Ele não foi para aquela cruz porque Pilatos covardemente o sentenciou. Ele não foi para aquela cruz porque os soldados romanos o pregaram no lenho. Ele foi para aquela cruz voluntariamente, decisivamente, deliberadamente, conscientemente, como um rei caminha para a sua coroação. Ele foi porque o Pai o deu por amor. Ele foi voluntariamente porque Ele amou você e morreu por você. Mas notem, Ele morreu para que pelo seu sangue Ele nos libertasse dos nossos pecados. E há duas coisas aqui dignas de nota. Primeiro é que o pecado então escraviza, porque se você precisa de libertação, é porque então você é cativo. O pecado escraviza. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. E há muitas pessoas prisioneiras do seu pecado, dos seus vícios, das suas mazelas. E a segunda coisa é que esse texto está nos dizendo que nós então não podemos libertar a nós mesmos. Você não consegue mudar a sua própria vida. Na linguagem do profeta Jeremias, um leopardo não pode tirar suas manchas, nem um etíope mudar a cor da sua pele, nem você e eu podemos mudar o nosso próprio coração. Ou Jesus nos liberta ou ficaremos presos, cativos, numa masmorra existencial. Mas eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui e Ele é poderoso para libertar você. O sangue dele purifica você de todo o pecado. Nesta noite você pode sair daqui livre, perdoado, salvo, redimido pela graça de Deus e coberto pelo sangue de Jesus e liberto pelo sangue de Jesus. Ele morreu por você para libertar você dos seus pecados. Mas há uma terceira verdade nesse texto. Primeiro, Ele amou você. Segundo, Ele morreu por você. Terceiro, Ele exaltou você. Olha o verso 6 comigo. E nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Entendamos isso. Lá no Antigo Testamento, vocês bem sabem, nenhum sacerdote podia ser rei. Nenhum rei podia ser sacerdote. Quando o rei Uzias, depois de décadas no poder, do topo da sua tola vaidade, quis ocupar o ofício de sacerdote e entrou no templo para queimar incenso, Deus o puniu com a lepra.
Porém agora Jesus ocupa o ofício de profeta, de sacerdote e de rei. E agora você que crê em Jesus é constituído por Ele como sacerdote e como rei. Corre em suas veias mais do que sangue azul. Você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Agora o véu do templo rasgou de alto a baixo. Agora você tem livre acesso à sala do trono. Agora você não precisa de intermediário para chegar até Deus. Você não precisa de um guru espiritual para interceder por você ou representar você diante de Deus. Você é sacerdote, você é rei, a sala do trono está aberta. Você pode falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Você tem livre acesso à presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Você já está sentado com Ele nas regiões celestes, acima de todo o principado e potestade. Bendito seja Deus. Mas em último lugar, quarto e último lugar, a gloriosa obra de Jesus. Ele amou você. Segundo lugar, Ele morreu por você. Em terceiro lugar, Ele exaltou você. Em quarto lugar, Ele voltará para você. Olha o versículo 7 comigo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Meus amados irmãos, a segunda vinda de Cristo é a acrópole da nossa esperança, é o pináculo da nossa fé, é o ponto culminante da nossa redenção. Jesus voltará. Como Ele voltará? A Bíblia diz que Ele voltará pessoalmente. Está em Atos 1, versículo 11. O mesmo Jesus que subiu é o Jesus que vai descer. Ele não vai mandar um mensageiro, um arauto, um serafim, um querubim, um arcanjo, um anjo. Ele mesmo voltará. Segundo, Ele voltará visivelmente. Todo olho verá. Não haverá deserto tão solitário, não haverá montanha tão alta, não haverá caverna tão profunda, não haverá região rural tão distante, não haverá metrópole tão congestionada que prive todos de olharem e verem Jesus vindo na sua glória. Todo olho verá. E Jesus nos alertou. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas alertou-nos a estar preparados, porque pode ser que Ele venha à tarde, pode ser que Ele venha à noite, pode ser que Ele venha de manhã ao cantar do galo. O que eu posso afirmar a vocês é que Jesus voltará à tarde, voltará à noite, voltará de manhã ao cantar do galo. Se Ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de noite no Japão. Se Ele voltar de manhã no Brasil, vai voltar de tarde na Europa. Diante dos fusos horários do mundo, Ele volta de manhã para uns, Ele volta de tarde para outros, Ele volta de noite para outros. Ele voltará e voltará visivelmente. Terceiro lugar, Ele voltará audivelmente. Ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele voltará. Se a segunda vinda vai ser o fato mais público da história, há de ser também o fato mais sonoro da história. Como Ele voltará? Quarto lugar, Ele voltará repentinamente. Vai ser como um relâmpago que risca os céus do Oriente ao Ocidente. Na linguagem do apóstolo Paulo, vai ser como abrir e fechar de olhos. Na linguagem de Paulo ainda vai ser num instante. E a palavra instante no grego é a palavra átomos, de onde vem a nossa palavra átomo. Representa abrir e fechar de olhos, faiscar de uma estrela, o dardejar da cauda de um peixe. Sabe o que significa isso?
ou você tem azeite na sua lamparina, ou não haverá chance de você se preparar de última hora. Mas ainda em quinto lugar, ele voltará inesperadamente. Vai ser como ladrão de noite, ou como ladrão que vem, você não sabe a hora que chega. Nenhum ladrão manda um WhatsApp para a pessoa dizendo: tal dia, tal hora eu chego na sua casa, prepara uma pamonha ou um pão de queijo que eu estou chegando. Chega inesperadamente. E vai ser assim com Jesus. Em outras palavras, não vai ser um dia óbvio, vai ser um dia comum. Aliás, Jesus disse no sermão profético, vai ser como nos dias de Noé, onde as pessoas compravam e vendiam, casavam e davam-se em casamento. E eu pergunto a vocês: que pecado há em comprar e vender? Que pecado há em casar e em dar-se em casamento? O que Jesus estava pontuando é que quando ele voltar, a vida vai estar correndo, a história vai estar acontecendo, o comércio vai estar aberto, a indústria vai estar funcionando, as famílias vão estar fazendo projetos de casamento, as pessoas vão estar aí no mercado comprando, vendendo, lucrando, ganhando, perdendo, o mundo vai estar girando normalmente. Você vai se levantar para levar filho para a escola, você vai se levantar para ir para o trabalho, você vai voltar trazendo filho de casa, você vai fazer uma viagem. É nessa conjuntura, é nessa movimentação, é nessa azáfama que Jesus vem. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Como Jesus voltará? A Bíblia diz que ele voltará vitoriosamente, gloriosamente. E a Escritura diz que ele vem, se assenta no trono para julgar as nações, e vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e lançar a eles o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno, os réprobos, os ímpios, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, no lago do fogo. E ele vai dizer para a sua igreja: vinde, benditos de meu Pai, entre na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E nós entraremos para as bodas do Cordeiro, uma festa que nunca mais vai acabar. Os nossos olhos vão ser limpos de toda lágrima, não vai ter pranto, nem dor, nem morte. As primeiras coisas já terão passado, e nós reinaremos com Ele para sempre, e sempre, e sempre. Pois bem, agora vamos ao último ponto da mensagem. Vimos as glórias da sua pessoa, as glórias da sua obra. Agora veremos quais são as implicações desses dois pontos anteriores. A primeira implicação é que então você não precisa ter medo da vida. Ele disse: eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Tem muita gente, irmãos, com medo da vida. Tem muita gente com medo de viver. Tem muita gente jogando droga nas veias porque não suporta a vida. Tem muita gente se embriagando nos bares das esquinas das nossas ruas porque não suporta viver. Tem muita gente flertando com a morte. Tem muita gente pulando no abismo do suicídio porque não aguenta a vida. Mas se você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você crê que Ele morreu pelos seus pecados, se você crê que Ele veio para dar vida a você e vida em abundância, você não precisa ter medo da vida. A vida é um dom de Deus, a vida é um privilégio, a vida é uma celebração. Viver é Cristo, porque Ele veio trazer vida em abundância e vida eterna. Segundo, então você não precisa ter medo da morte. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Se a morte é o rei dos terrores, Jesus é o rei dos reis. Jesus matou a morte. Agora a morte não tem a última palavra. Agora o túmulo não é o nosso último endereço. Agora, para um crente, morrer é bem-aventurança.
é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Você não precisa ter medo da morte, porque Jesus já venceu a morte. Terceiro, você não precisa ter medo da vida, você não precisa ter medo da morte, você não precisa ter medo do desconhecido. Me permita explicar isso. Se você já nasceu de novo, se você é crente no Senhor Jesus, você sabe que o céu é o seu lar e a sua pátria. Porém, nós, embora tenhamos essa garantia, não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. O pastor Abinair não tem a garantia de que os membros amados, reunidos aqui nesta noite, todos estarão num próximo culto desta igreja, vivos todos nós. Não sabemos disso, não enxergamos na curva, não vemos no escuro. Quando João foi deportado para aquela ilha vulcânica, para aquela colônia penal, o ambiente era muito sombrio. Quem o mandou para ali foi Domiciano. Mas quando ele vai interpretar as coisas do ponto de vista de Deus, ele diz: não foi não. Eu estou aqui por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. Eu estou aqui porque homens fecharam para mim as portas da terra, mas eu estou aqui porque Deus abriu para mim uma porta no céu. E quando ele olha, ele vê um trono, e quando ele vê alguém assentado no trono, e este alguém é o Todo-Poderoso Deus, Santo, Santo, Santo. E quando ele olha, esse Deus que está no trono tem um livro na sua mão, todo escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, e ninguém foi encontrado digno para abrir esse livro, nem sequer olhar para ele, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. E diz a Bíblia que João chorava muito, até que escuta a voz de um ancião dizendo: não chores, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E Jesus pega esse livro e desata os selos, e a história vai rompendo, e depois vem as 7 trombetas de Deus, e depois se levanta o quarteto do mal, o diabo, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia. Então as taças da ira de Deus são derramadas, então o quarteto do mal cai em ordem inversa, cai a Babilônia, cai o anticristo, cai o falso profeta, cai o diabo, e então haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Eu não conheço amanhã, mas Jesus está no amanhã, e Jesus está comigo, e eu estarei com Ele, e nós reinaremos com Ele para sempre e sempre e sempre.